Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos à live Questões Polêmicas sobre o cargo de DPO, o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados. Já estou vendo aqui que o Dr. Marcelo Lucena já está presente, já vou convidá-lo para entrar nessa live, porque hoje nós vamos tratar muitos assuntos importantes que dizem respeito a esse cargo novo que entrou na vida de todo mundo e está cada vez mais importante. Ontem mesmo saiu o provimento 134 do CNJ, que reforça a questão deste cargo, e nós vamos conversar hoje sobre tudo que vocês trouxeram de perguntas sobre o encarregado da proteção de dados. Eu vou convidando o Dr. Marcelo e depois eu vou dando boas-vindas para os meus amigos, exploradores da Cartório Flix. Vamos ver, Dr. Marcelo Lucena, aqui convidando. Marcelo Lucena é grande parceiro da Cartório Flix, da Resiliência, minha empresa. Olá, doutor. Tudo bom, Sabrina? Tudo bom? Estava mesmo te apresentando, vou aproveitar que tu entrou para te fazer as apresentações. Dr. Marcelo Lucena, sei lá, acho que mais de 15 anos, a gente é parceiro do escritório Mielke Lucena, né? A doutora Jaqueline mora no meu coração também. E tu, doutor, né? Quantas dúvidas já tirei sobre processo de gestão de pessoas e questões trabalhistas. E quero agradecer a tua presença aqui hoje para a gente falar do DPO, profissional da LGPD, que voltou com toda a força hoje, né? A partir do provimento 134 do CNJ. Eu que agradeço o teu convite, Sabrina. É sempre um prazer poder ajudá-los, ou pelo menos tentar. Então, estou aqui hoje para a gente debater o que for necessário, o que for preciso, o que for de auxílio para vocês. Obviamente que ontem, não sei se não apagaram no acender das luzes, foi editado esse provimento, 134, justamente para mexer na nossa conversa de hoje. Deu uma esquentada no assunto, né? Eu vou exato. pedir que as pessoas que estão aqui conosco convidem, mandem, né, pelo aviãozinho um convite para que as pessoas entrem nessa live. Tem muita gente, tem dois pontos de vista que debatem muito comigo aqui. Os líderes, os titulares de cartório e também os funcionários, aqueles que se tornaram DPOs e também estão querendo saber quais são os direitos deles, né, em relação a esse cargo. Claro que os deveres eles ouviram no curso de DPO, mas querendo saber também sobre essa polêmica desse cargo. E por isso que eu te convidei para esse assunto tão quente, né? Vamos conversar falando um pouco sobre isso, assim. O cargo de DPO é um cargo novo. É um escrevente, pode assumir esse cargo? Como é que a lei está falando uma coisa, mas a realidade do cartório é outra? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutor. Na verdade, a LGPD, tratando especificamente do cargo de encarregado, que é como eu prefiro chamar, não de DPO, ela criou e ela impôs a designação de um encarregado justamente para fazer o tratamento desses dados e o meio-campo entre o titular do direito dos dados, a autoridade nacional e o próprio controlador. E essa imposição, feita lá atrás, ainda quando da edição da lei, em 2018, ela foi sendo postergada, essa nomeação. As grandes empresas começaram a adotar desde cedo, por uma questão óbvia. Já as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, foram deixando isso passar por muito tempo. E não à toa que essa obrigatoriedade na nomeação do cargo de encarregado, ela foi mitigada pela própria Agência Nacional no início deste ano. Então, nós devemos tratar antes do crescimento desse novo provimento 134, que a Agência Nacional ela desobrigou as pequenas e micro e pequenas empresas da nomeação desse cargo, claro que atentando para os demais requisitos legais, criando canal de comunicação, com todas as responsabilidades. Mas ela entendeu que não havia necessidade
da De nomeação dessas ter uma empresas. pessoa. Exatamente, exatamente. Inclusive prevendo startups, pequenas empresas mesmo. E isso se enquadraria em muitas das serventias, essas judiciais, né, que são aqueles faturamentos, no caso, micro e pequenas empresas, até 4.800.000 anuais. Aí veio ontem esse provimento, 134, em que pese ele obrigue também a designação do encarregado, ele traz algumas opções, como, por exemplo, a possibilidade de nomeação de encarregado conjuntamente. Um cartório poderia compartilhar um DPO. Poderia, desde que a contratação fosse independente, seja independente. Agora, ela pode ser conjunta para aquelas serventias de classe 1 e 2, determinados lá pelo provimento 74, são aquelas serventias com faturamento semestral até 100 mil, de 100 mil a 500 mil. Essas serventias poderiam fazer uma contratação conjunta do mesmo encarregado. Então isso flexibiliza, porque pelo menos traz para a gente uma segurança, né, Sabrina? Sim. O Estado vem disso, a gente luta por isso, principalmente na questão das serventias cuja delegação é precária, dos interinos. A gente tem essa dificuldade de nomeação, de treinamento, de cursos, né? Então, pelo menos agora, a gente tem uma base para conseguir o mínimo, né? Em que pena a gente não consiga cafezinho e água, mas eu acho que treinamento... Né? Olha, eu vi hoje um interino receber um não para LGPD. Eu pensei, mas essa juíza está onde? Ela disse que não precisa. Não, absurdo, absurdo. É contra isso que a gente se luta diariamente, né, Sabrina? Diariamente. Mas, doutor, como é que seria compartilhar um DPO? Porque acho que a gente entra na próxima etapa, né? Na prática. Compartilhar um DPO seria uma terceirização, seria um DPO terceirizado. Porque eu não posso ter eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outra saída. Né? Porque o encarregado, ainda que seja contratado, até sim, poderia ser contratado como empregado por 2 ou 3 serventias, desde que, obviamente, elas tivessem, no mínimo, uma coincidência regional, regionalizada, na mesma cidade. Talvez até fosse possível. Agora, eu ainda tenho essa ideia que a pessoa jurídica talvez atraia ou seja mais adequada para essa prestação de serviço. Sabe Principalmente que... essa questão de dividir. De dividir. Aí eu volto por um outro ponto, né? Eu mesma já fui chamada e sou DPO, né? Mas eu olho e penso, um DPO de fora, né? Que seja terceirizado, como é que ele vai assegurar que tudo esteja acontecendo dentro do cartório em compliance com a LGPD? Então, os cartórios que eu aceitei foram cartórios que eu implantei a LGPD, que tem outros profissionais capacitados para a LGPD lá dentro também, né? Porque eles entendem do assunto, eles vão ser os olhos do DPO dentro da rotina. E o único objetivo que é ter um terceirizado nessa questão é que audite, né? Que faça uma auditoria contínua para assegurar ao controlador que está acontecendo e quando saem de férias, né? Para que tenha alguém responsável por atender um chamado de um titular de dados dentro de um prazo. Porque a gente olhar esse DPO fora, de um lado, se eu pego um escrevente e estabeleço que ele é o DPO e eu não dou para ele a flexibilidade de focar na LGPD, eu corro o risco desse DPO ficar mergulhado no inventário e não olhar o e-mail dele 2 dias, porque tem prazo, e depois ele perdeu um prazo de resposta para um titular de dados. Então, acumular as funções gera um risco. Não estar dentro do cartório gera um risco também. Essa terceirização, ela traz problemas também, algumas implicações, inclusive trabalhistas, dependendo de como for manejado. Mas eu não vejo outra possibilidade de uma consultoria jurídica nessa área, senão com mais pessoas.
né? Sim. Não pessoalizando, faz a contratação da empresa X e essa empresa X coloca um profissional dentro da empresa para ser É encarregado. insustentável. Acho que isso não. E também é muito importante, que eu acho, até nós já conversamos sobre isso, a questão da fiscalização, né? de, A de, ter, auditoria. de ter essa auditoria também para ter certeza que a legislação está sendo respeitada, né, que Uhum. todos os processos estão sendo respeitados, que a política da empresa está sendo respeitada. Isso é Sim. muito importante nessa figura da contratação de uma empresa, né, de uma Sim. pessoa jurídica. De terceirizar. De terceirizar, até para não pessoalizar e futuramente não ter uma responsabilidade como eventual tomador de serviço daquele Exato. profissional, porque a vida dos profissionais dentro da empresa, eu até queria trazer aqui para ti, desde 2001, 2021, o Ministério do Trabalho e Previdência vem querendo individualizar essa atividade, certo? E este ano, se eu não me engano, acho que foi meados desse ano, ele regularizou na classificação brasileira de ocupações, inclusive já tem código para atividade do encarregado, e são inúmeras atividades. Então, eu não vejo esse profissional dividindo outra função ou tendo outra atividade que não é essa tão delicada Uhum. e que a lei traz uma importância tão grande. É muito difícil que ela tenha essa... Agora, a gente sabe, né, fazendo aqui a ressalva, isso é uma realidade também de poucas empresas, e agora aqui para os cartórios, de poucos cartórios. Claro. Tem cartórios familiares, eu digo, porque são cartórios com 6, 7 pessoas trabalhando há 10, 15 anos. Uhum. É difícil trazer alguém de fora, não tem dados a serem resguardados, mas não tem o movimento de serventias com 100, 150, 200. Sim. E nem Então, com rotatividade. Talvez essas serventias, assim como a gente tem feito, em razão da resistência do judiciário na questão dos interinos, a gente acaba, por vezes, até por resistência do cliente, fazendo essa contratação do profissional, né, capacitando esse profissional e fazendo um pagamento de uma gratificação, né, de um acúmulo de função, para que ele seja ressarcido por isso também. Essa é uma questão polêmica, assim, que os funcionários que se capacitaram para DPO entram muito em contato comigo, né? Meu chefe me deu R$ 200 de aumento para eu assumir esse cargo, agora estou com todas essas coisas para fazer, meu nome está na reta, meu nome está no site, e se eu for penalizado, então, e ganhei R$ 200 de aumento, qual é? Ok. Se não tem saída, é um encarregado, é uma pessoa de confiança do titular de cartório que foi capacitada para fazer as funções de DPO dentro do Cartório Flix. A gente construiu, inclusive com o teu escritório junto, um protocolo de cursos para tentar verificar tudo que o cartório precisa e adequei a metodologia da ISO ao mapeamento de processos da LGPD, ao método de análise de risco da LGPD, tudo a gente entrega nesse curso, né? Mas esse funcionário, então, ele recebe muito conhecimento, mas o líder dele não deixa ele sair do balcão para ir poder implementar. Então, ele recebeu um turbo, mas não pode fazer o que tem que ser feito, ou ainda, faz o que tem que ser feito, mas não recebeu um aumento. Mas aí eu vou lá para a cadeira do titular do cartório. Quanto é esse aumento? Porque eu já vivi isso, né? De dar um aumento para a pessoa e depois a pessoa não dá conta. Isso é outra coisa. São duas coisas diferentes, né? A capacidade de desenvolver a atividade e o valor que ela vai receber para tanto. Exato. Na Justiça do Trabalho, não existe uma legislação ampla e restrita para determinar-se qual o percentual a ser aplicado. Uhum. A jurisprudência usa, analogicamente, uma lei lá da década de 70, relativa aos jornalistas, que é uma profissão específica, que tem uma legislação específica, e ela tende a aplicar percentuais entre 10% e 40%, como um percentual, uma gratificação pelo acúmulo da função. Então, geralmente gira por aí, certo? A gente tem feito, inclusive, nos cartórios
que a gente atende uma aplicação de 30% do salário. Exato. Eu olho por esse lado Geralmente também. não é o profissional, vamos deixar claro, geralmente não é o profissional com o menor salário, porque Não, a gente porque a acaba, pessoa tem que ter a gente acaba capacidade escolhendo de. isso, a gente acaba escolhendo profissionais dentro do cartório que já tem uma capacidade, já tem outros cursos, Um capacidade, conhecimento tem uma capacidade de relacionamento, que é muito importante nesses casos, né? de escrever Relacionamento, textos, escrever, exatamente de, interpretar. de definir prioridade. Não, isso aqui agora é mais importante. Eu não posso me reportar e ficar preso para decidir o escrever uma resposta para um titular, né? Ele precisa ter uma capacidade gerencial de discutir com o titular de dados, com o titular do cartório, na mesma batida. Ele é um gestor de um projeto muito importante, vital dentro do cartório, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o que me preocupa é justamente essa fala primeira tua, a respeito da impossibilidade de atuar na gestão em razão da atividade por esse poder. Sim, E exato. isso é preocupante mais até para o controlador, pelo descumprimento da lei. Exato. É que os titulares de cartório, eu tenho amigos titulares de cartório e até as pessoas que fizeram curso comigo. Sabrina tem titular de cartório que simplesmente botou um triturador dentro do lado da copiadora e disse que está adequado ao LGPD. A gente está com vários níveis de conhecimento nesse processo ainda. Né? As pessoas não estavam dando a atenção devida para esse processo. E vão dar cada vez mais, principalmente agora, a partir do provimento. Exatamente. O provimento também traz, como a gente conversou ali no início, a necessidade de treinamento de todos os colaboradores, dos novos colaboradores, né, dos já Sempre, existentes, sempre a treinar de reciclagem. noa. A reciclagem também vem prevista no provimento do Estado. Então, são situações importantes que essa nova legislação recente, né, de ontem, trouxe, que tem que ser bem analisado também, porque não é Sim. só o encarregado. Isso é muito importante. Exato. Né? E é isso a Tem que gente ter esse criou lá. conhecimento. Isso a gente criou lá em 2020, foi a época da pandemia, né? Porque implantamos juntos em cartórios esse processo. Então, desde o treinamento do funcionário, o treinamento do fornecedor, porque também tem fornecedor que simplesmente botou uma cláusula no contrato dizendo que se adequou à LGPD, mas a gente não tem certeza, porque está todo mundo só adequando o contrato. Mas e na prática, qual é a tua rotina? O curso de encarregado de proteção de dados é super importante e hoje eu vou lançar aqui para vocês, exclusivamente para quem fez o curso de DPO dentro da Cartório Flix, uma mentoria gratuita chamada Destrava DPO. O link da bio aqui para vocês, para que vocês se cadastrem, é só 20 pessoas por vez. Não sei quando eu vou lançar a próxima, mas é para ajudar os DPOs que já se capacitaram na implementação. Vão ser 3 encontros. Usem o cupom Marcelo Lucena. Isso aí. Use o cupom Marcelo Lucena, porque assim, eu quero ajudar as pessoas a destravarem esse processo, né? Mas uma preocupação que eu ainda tenho. Ok, o DPO é meu funcionário, é uma pessoa de altíssima confiança minha, né? Eu dei para ele 10% de aumento. Eu, Sabrina, como titular, como administradora, eu acredito que 30% porque é um gerente de projeto, mas como gestora, eu faria um aumento progressivo, chegando até 40% depois que o DPO implementasse todo. Não é? Isso é aí agora eu vou receber briga, mas de um lado, eu como gestora, eu preciso ter muito cuidado para dar um reajuste salarial para essa pessoa. Ela se capacitou, mas então ela implemente o processo e me mostre tudo o que ela fez para que eu possa chegar no salário ideal, numa progressão. Porque se essa pessoa não der conta de implementar tudo isso e eu dei um aumento para ela, o que tem que fazer com essa pessoa, doutor? Tu retira o cargo. Eu posso retirar o cargo? Tu retira a função gratificada dela. Pode retirar. Tá, mas antigamente, então a gratificação é na carteira, é separada, não é Sim, é uma gratificação pela função. Entendi. Ela recebe isso
como os antigos chamavam no olerite. Não, mas ela recebe isso no recibo de salário e tem essa rubrica, certo? Ela recebe essa gratificação de função. E Ah, que até, ótimo. Então tá, então até se não der certo eu posso tirar. isso, até pouco. Exatamente. Sim, mas só fazendo um parênteses, esse aumento progressivo eu não vejo com bons olhos. Porque a partir do momento que ela é alçada aquele cargo, aquela atividade, subentende-se que o empregador treinou a pessoa e ela tem a capacidade. Então, ela já exerce aquela atividade. Se ela vai funcionar ou não no cargo é diferente. Né? Até em 2005 tem uma súmula do TST, que é de 2005, que previa a incorporação das gratificações. Isso tudo foi uma construção jurisprudencial. Certo? Então, assim, aquele que receberia gratificação por 10 anos ou mais, em alguns casos até menos, dependendo do caso, essa gratificação incorporava ao salário, independente de retornar ao cargo antigo. Né? A alteração legislativa de 2017, com a reforma trabalhista, isso foi retirado, ou melhor, isso foi possibilitado, essa retirada da gratificação. Tá? Veio o artigo 2º veio o parágrafo 2º do artigo 468, que previu essa possibilidade. Inclusive, ano passado, teve uma decisão do TST nesse sentido. Que ótimo. Né? Tá, e como é que eles escrevem a gratificação? Gratificação por acúmulo de função de DPO? Escrever isso gratificação de função, DPO, encarregado. Ah, ok. Aí vai ter o percentual ali do lado e o correspondente... Aqui, ó, anotando. Tô anotando aqui. Né? Entendi. Mas pode ser retirado desde que ela retorne para o cargo antigo e, obviamente, não pensa mais naquela atividade. Sim. Às vezes é difícil o retorno para o cargo antigo, mas mais pelo funcionário. Sim. Né? Há uma frustração. E aí claro, né? Uma relação interpessoal, não tem nada a ver com a capacidade dele no cargo antigo. Mas essa frustração foi treinado, foi entregue para ele essa possibilidade, ele provavelmente não desempenhou bem, por isso foi retirado do cargo. Como fica essa relação dentro do ambiente de trabalho? Isso é algo que tem que ser analisado. Tem profissionais que não se importam, tem empregados que não se importam, mas tem alguns que se importam, e isso é da subjetividade de cada um. E a gente tem que analisar. Né? O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente são para todos, inclusive para o empregado. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. As pessoas também... Deixa eu só voltar enquanto tu olhas a pergunta. Vai falando. Que a gente passou antes pelo treinamento, que a gente tinha falado, né? Que é importante que prevê o 134, pelo menos 134, de manter os comprovantes dos cursos. Essa é perfeito. Isso é importante, tem essa previsão, eu acho que ela é importante. E ela é tão importante também, eu sempre bato, porque é uma luta diária com os delegatários precários, que são os interinos, que tem que manter essa documentação e sempre apresentar, e nunca sabe quando vem uma fiscalização. Inclusive pela fiscalização da Autoridade Nacional, se fosse o caso, mas nesse caso aqui específico prevê a necessidade de guardar esses documentos. Então, eu aprendi com a Cartório Flix. Alguém aqui, o Luiz colocou que teu som está baixo, mas eu agora achei que talvez tu tenha aumentado. De repente, vê se tu está bem perto aqui vê se tu aumenta aqui. Eu aprendi com a Cartório Flix. Vê se melhorou aí, pergunta para o... Luiz, melhorou? Dá um certinho aí pra gente. Fala mais um pouco. Fala aí, Marcelo. Estou falando aqui, vamos ver se melhorou um pouco o som. Dei um sinalzinho aí pra gente, gente. Eu aprendi com a Cartório Flix, quando a gente criou a Cartório Flix, que cada um tem que fazer e receber um certificado, né, de tudo. E ainda eles assinam um termo no curso de conscientização. O curso é feito de tal forma que não tenha como passar para frente. Ele precisa fazer a prova do conhecimento para daí receber, tá baixo mesmo o áudio do Marcelo. Só o teu que tá baixo. O curso, né, assina um termo de compromisso para receber o certificado. Pensamos já em tudo isso porque a gente já tinha feito outros cursos de DPO, né? O que aconteceu? Muitos cartórios, pela realidade,
financeira e tudo mais, gostam de sentar a turma toda para assistir o curso na TV com uma assinatura, com o seu login. Neste momento, e daí eu já aprendi que é assim, né? É assim, ponto, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Então fica uma dica de quem compra a trilha da Cartórioflix. A Cartórioflix, quando o cartório compra a trilha sozinho e não um para cada funcionário, é de sentar todo mundo ok e vai ganhar o certificado com a lista de pessoas que participou desse curso. Vai ganhar o certificado do cartório com a lista de pessoas. Essa lista de presença que ele é responsável por assinar ali. Sentamos todos e fizemos. E todo mundo vai assinar o termo de compromisso. Então, são comprovações de que aconteceu o curso. São evidências muito parecidas com quando a gente trabalha com a ISO, né? Mas os cartórios grandes que assinam para todos os seus funcionários, cada funcionário fez o curso, imprime o seu certificado e vai anexando ao dossiê de comprovação, que é uma das responsabilidades do cuidado do DPO. Mas eu me adequei à realidade do mercado, a gente precisa se adequar, né? A gente pensou em cada login imprime o seu. Mas como isso não é possível para todos os cartórios, a nossa sugestão foi essa. Lista de presença, assistimos o curso para ter evidência, certificado, vai o certificado do cartório, né? E o termo de compromisso que a gente manda também lá no curso, tá no anexo, que o funcionário assistiu o curso e que ele se compromete à Lei Geral de Proteção de Dados, sabendo que agora o cartório se adequou, né, à LGPD. Então, assim, só para esclarecer para todo mundo que essas podem ser soluções. Deixa eu ver se eu passei tudo aqui. As perguntas. O DPO é um cargo que pode acumular funções, então hoje né? É uma Não, tese, eu acho que não é? não. Eu acho que não, mas para casos específicos, né, inclusive por resistência do cliente, bom, se essa é a situação que temos, vamos adaptá-la conforme a legislação. Sim. Paga seu acúmulo, mas o que não pode deixar de fazer é atentar às previsões legais. Isso não pode. E, ao mesmo tempo, também não pode deixar a sua atividade originária de lado. É bem complicado. Por isso que, nesses casos, eu ainda entendo mais viável a contratação de terceiros, uma pessoa jurídica, capacitada, né? E que tem a questão da gestão, talvez não só um profissional, mais de um profissional, que possa fazer o pesamento. Então, nesse sentido, por isso que... Aí que a solução que a gente viu, né, em alguns cartórios, junto com vocês, foi criar um comitê de DPO. Então, treina mais do que um profissional, até por isso o curso de DPO da Cartórioflix ele é bem acessível em relação ao que tem no mercado. E capacite 3 profissionais. Cria um comitê de proteção de dados, porque aí vai haver o revezamento, tem o problema das férias, então essa questão ela está superada também, né? E porque eu, como gestora, eu me preocupo com terceirizar. Terceirizar uma pessoa de fora que vai se comprometer com a realidade do cartório, eu acho também difícil, porque tem que estar com o olhar ali, as pessoas têm que estar comprometidas com o dia a dia, né? Sem dúvida, tanto que, assim, até nós já fizemos pareceres, trabalhamos com outras empresas, e a nossa indicação sempre foi, Sabrina, a contratação do encarregado para o cargo de encarregado. Atividade única e princípio, encarregado de dados. Um bom salário, que inclusive nas plataformas de procura de emprego, de oferta, todas essas plataformas já têm, inclusive, há um estudo que mais de 5 milhões de CNPJs já abertos para trabalhar como encarregado de CNPJ. De proteção. Proteção. Então, a nossa indicação, até pelo mercado, e o salário, enfim, acaba sendo um empecilho, mas a nossa indicação sempre foi a contratação de um profissional para a atividade. Agora, a gente tem que se adaptar ao caso do cliente, né? A realidade do cartório também. Exatamente, a realidade do cartório. Então, eu adianto. A sempre foi o profissional. Sim. Agora, em determinados casos, acho que a pessoa jurídica, eu contrataria, por exemplo,
a Cartório Flix, se ela fizesse esse A serviço. resiliência, no caso. Isso, Cartório Flix é a minha área de treinamento, mas a resiliência de... então isso. nesse caso eu vou dar um spoiler para todo mundo que está aqui, né? A resiliência, ela tem duas novas atribuições muito bacanas para a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma delas é a consultoria para ajudar a implementar, mas isso tudo só depois que as pessoas fazem o curso, porque o curso é necessário. Então faz o curso da Cartório Flix, tenha DPOs e fale de novo, porque a Resiliência, minha empresa que detém a Cartório Flix, agora faz consultoria para os cartórios para implementar. Uma bem simples de 3 horas ou uma de 10 horas que vai andar passo a passo com os cartórios. E a segunda questão, depois da consultoria, a auditoria bimestral para ajudar o titular de dados a saber que o cartório dele segue, que o DPO implementou e como é que estão as melhorias do processo da LGPD dele. Então, sou agora, né? Estou formatando esse projeto após essa mentoria que eu vou dar para todo mundo que trabalhar o DPO comigo, a auditoria, porque eu vou te visitar, titular de cartório, remotamente, e vou auditar como ISO. Eu tenho os critérios para poder conversar com o teu DPO e verificar o passo a passo da implementação dele. Então, quem tem Cartório Flix, quem segue conosco, e principalmente quem fizer as mentorias agora, vai poder contar com essa solução para entregar um relatório bimestral para o titular do cartório sobre o andamento da LGPD, né? Que um dos critérios ali no provimento, e no 27 aqui também do Rio Grande do Sul, cabe ao controlador assegurar que o DPO e que as funções estão sendo executadas. Como é que o controlador, como é que o titular vai ficar conferindo isso? Tendo uma manutenção, né? Um olhar de fora para poder ajudar nessa auditoria. Perfeito, é isso mesmo. Então tá, vamos ver aqui, acho que gastamos todas as dúvidas. Gente... Então, Sabrina, ainda que não venha mais nenhuma dúvida, se a partir de hoje, depois dessa nossa conversa, ou se surgirem dúvidas de quem aqui entrou, ou de quem for assistir mais adiante, tu tens o meu contato, pode me mandar e-mail, eu posso tirar dúvidas Tem através aqui de o teu contato contato, telefônico. né? Tem aqui o teu contato, mas o da Mielke e Lucena também, né? No Instagram, para que Eu fico à sigam. disposição, em atenção, obviamente, ao teu convite, à nossa parceria, eu fico à disposição para tirar mais dúvidas que surjam. Perfeito, Sem perfeito. Então, qualquer, eu quero te agradecer. sem qualquer cobrança. Eu estou dizendo que é por amor mesmo ao debate e em atenção ao teu convite, à nossa parceria de tanto tempo. Ai, que bom. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Quero lembrar quem está aqui conosco para entrar lá no link da bio. São só 20 vagas para essa reunião de 3 encontros gratuito para DPO. Destrava DPO comigo. Vai acontecer nas 3 terças-feiras, nas próximas, dia 30 e nas outras 2 seguidas, para tirar dúvida dos DPO sobre a implementação. Aonde pararam, aonde trancaram, eu acho que juntos, né, debatendo numa reunião, a gente consegue trocar ideias e evoluir muito nesse processo, que é uma das missões da Cartório Flix, ajudar os cartórios a crescerem, evoluírem sempre. E eu sei que eu conto contigo. Experiência e competência não faltam, né, Sabrina? Mas é que ninguém cresce sem ter bons parceiros. E a gente, né, meu Deus, a doutora Jaqueline, doutor Marcelo, a doutora Clarissa, sempre debateram comigo, assim, com muito carinho, ensinaram muito, e eu sou muito grata. A Carla colocou aqui. A parceria é sempre muito profícua e satisfatória. E nós ainda vamos bater muitas palmas em relação aos interinos, né, que para nós é, assim, um desafio muito grande, trazer essa imagem, trazer a importância desse processo num cartório de interinidade, porque por um lado vem um provimento dessa força, dessa magnitude, e por outro o interino às vezes não consegue fazer um pedido de uma capacitação para poder se adequar a esse provimento. É assim um conflito ainda
muito Mas agora grande, eu acho né? que com esse provimento da Corregedoria Nacional de Justiça vai ficar mais fácil, pelo menos nesta área. Nas outras continuaremos brigando muito, semanalmente, para conseguir. E é engraçado isso, né, Sabrina? A gente briga não só pelo direito e pelas prerrogativas da serventia e do tabelião, talvez mais pelos direitos e prerrogativas do trabalhador. Essa é a Do nossa maior funcionário, briga. do funcionário, porque assim, É, a prestação de serviços, o ativo de um cartório, de verdade, são as pessoas. Se as claro. pessoas não estiverem capacitadas, o serviço não evolui. E eles ficam reprimidos ali num processo na interinidade que é inacreditável, né? É. E aí a prestação de serviço vai perdendo força. E essa é uma missão de todos os cartórios, e por isso eu estou muito feliz de trabalhar com o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, o CNB, porque eles compraram essa missão de agregar todos os interinos no processo. Eles deram as trilhas da Cartório Flix gratuitamente para todos os titulares de baixa renda, para as serventias deficitárias. Eles recebem a trilha da Cartório Flix completa, todo o LGPD está lá. E Maravilha. agora eu vou trazer um spoiler, mas eles vão voltar para verificar os interinos também, porque como é que nós vamos falar de um notariado forte se não envolvermos os interinos que não podem se associar? É engraçado isso, eles também não podem se associar às entidades, mas o próprio provimento diz que as entidades têm que resolver o problema da LGPD para eles. Tá, Não, mas e o inter... quem poderá me defender? e o interino, ao fim e ao cabo, isso é uma hora absurda. O interino, ao fim e ao cabo, é o Estado. Porque ele está Então, lá de forma precária, em nome do Estado. E ele é o que mais tem dificuldade de implementar de direitos. implementar, tá sozinho ali tentando É, fazer milagre, né? Muitas exatamente. vezes. Aqui o meu É. carinho todo especial para quem decide ser interino, O nosso. porque o nosso. Mas Então, continuamos combativos. Venceremos. continuamos. Olha, aqui o JP Guzmão te mandou um abração. A Amigo não Carla, vale. amigo Vale também. A Carla colocou aqui, a Carla é assistente, o contato da Cartório Flix colocou. Amanhã, quem conseguiu garantir a vaga para essa primeira mentoria de Strava DPO vai receber já o e-mail com o link de acesso que vai acontecer na plataforma Teams. E se vocês não conseguirem, mandem para ela o e-mail, porque vocês podem entrar na fila da próxima mentoria que vai acontecer, que nós queremos destravar o processo de implementação dentro dos cartórios de vocês. Certo, doutor? Deixa eu dar meu abraço, deixa eu retribuir o abraço do Marcelo Reza. Grande abraço, querido. Ah, tá aqui o Marcelo Sim, Rezer. sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu vi que a doutora Obrigado, eu. Clarissa está aqui também. A Mana, Família grande. Família família grande. grande. Obrigado, eu, Sabrina. Sempre à disposição de vocês. Não só eu, como tu sabes, o escritório como um todo. Sempre à disposição. E quando precisares, é só prender um Já, grito. maravilha, já vamos ter uma atualização do curso da LGPD, nós já vamos ter uma atualização, já combinei com a Jaque, sobre as questões técnicas, que nessa batida eu não entro, né? Sobre a parte jurídica, a parte técnica do cartório, tudo que agora o provimento trouxe, nós já vamos preparar esse curso também de atualização, que entra para os assinantes da Cartório Flix, e vocês em breve vão ficar sabendo. Um beijo para ti, gente, boa noite para todos, e corre lá para te inscrever nessa mentoria gratuita. Beijo, Sabrina. Obrigada, Obrigado a doutor. todos pela presença. Obrigada a Tchau, tudo de todos. bom. Boa noite. Boa noite.